Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou médica e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as alterações neurovegetativas da depressão. Então, a depressão, a gente sabe que é uma doença do cérebro que envolve o cérebro como um todo, e isso leva também a alterações mesencefálicas, alterações do ciclo circadiano. Então, na depressão, é comum que a gente tenha alteração do apetite, do sono e da função sexual. Quando a gente fala da depressão clássica, que é a depressão melancólica, qual que é o padrão mais comum que a gente tem? O paciente melancólico é um paciente em que todas as funções neurovegetativas, elas aparecem reduzidas, elas aparecem para baixo. Então, é um paciente que tem uma queda de libido, é um paciente que ele tem um sono reduzido e um apetite reduzido também. Normalmente, o sono desse paciente, ele se reduz em decorrência de uma insônia terminal, ou seja, ele acorda 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e ele não consegue mais dormir. Quando a gente fala da redução do apetite no paciente deprimido melancólico, isso acontece primeiro pela disfunção na questão neurovegetativa do cérebro, mas também por outras questões que acontecem na depressão. Então, a gente sabe que a depressão, ela conta com um sintoma muito importante, muito prevalente nesse transtorno, que é a anedonia. A anedonia, ela é uma redução da capacidade do sujeito de sentir prazer. E isso pode ser tanto consumatório, ou seja, a satisfação que o sujeito tem quando ele faz alguma coisa que deveria dar prazer para ele, e também a redução do prazer antecipatório, que é quando ele imagina fazer determinada coisa prazerosa para ele. Então, o que acontece é que esse paciente, por estar anedônico, ele, às vezes, na hora que ele ingere o alimento, ele não tem aquela satisfação de estar se alimentando. E também não tem uma satisfação antecipatória, não tem um prazer antecipatório. E aí ele acaba se interessando menos pela comida. E, dessa forma, ele acaba tendo uma hiporexia, tendo uma ingesta alimentar menor. Outra coisa que pode acontecer é que é comum na depressão melancólica que você tenha um embotamento das sensações. A percepção de mundo, ela fica mais atenuada, né? E isso pode incluir sensações olfatórias e gustatórias, que também contribui para a redução da ingesta alimentar. Temos, além do padrão melancólico, um padrão de depressão mais atípico, em que acontece justamente o contrário do que a gente vê no padrão melancólico. Ou seja, você tem um aumento do apetite, você tem um aumento do sono. É um paciente que fica com hipersonia. Normalmente, esse padrão atípico, ele vem associado a uma alta reatividade do humor e a uma sensibilidade extrema à rejeição. E o que acontece é que, nesses pacientes, ao contrário dos pacientes melancólicos, você tem uma tendência a ter uma piora do humor no final do dia e você tem uma tendência também a ter uma psicomotricidade mais reduzida, uma dificuldade para levantar, uma letargia na hora de acordar de manhã. E é importante lembrar, gente, que esses pacientes, embora eles durmam mais tempo, então às vezes o paciente deprimido ele dorme 10, 12 horas, enquanto quando ele está eutímico, ele costumava dormir 8,5 horas por noite, assim. Mas mesmo que você tenha nesse paciente um aumento do tempo de sono, esse sono ele não é reparador. Então o paciente ele dorme mais, mas ele está sempre cansado. Lembrando, gente, que a depressão no transtorno afetivo bipolar, ela costuma ser atípica. Então um paciente deprimido jovem, que tem histórico de episódios depressivos recorrentes, ou que tem ali um histórico familiar para bipolaridade, quando ele apresenta uma depressão com hipersonia, né, e com essa dificuldade para levantar de manhã, essa letargia, isso deve chamar a atenção dos médicos para investigação de uma possível depressão bipolar. A gente tem que lembrar que nem tudo é preto e branco. Na psiquiatria a gente está lidando com seres humanos, né? Com pessoas, com vidas. E não é só porque o paciente está deprimido
tá com sintoma de humor e tem, por exemplo, um aumento da ingesta alimentar com ganho de peso, que eu vou encaixar ele no fenótipo de depressão atípica. Muitas vezes o paciente deprimido, ele tem um aumento da ingesta de alimentos pataláveis. A gente vê muito isso na prática clínica. Então, o paciente, às vezes deprimido, ele vai querer comer muita coisa com sal, muita coisa com açúcar, tipo batata frita e chocolate, bastante chocolate, porque às vezes esse estímulo da alimentação é a única coisa que consegue transpor a anedonia dele, é o único prazer que ele consegue ter.